Meu nome é Vinícius, tenho 25 anos e estou aqui hoje para contar a vocês um pouco da história da Vini Conceito. Então, a Vini Conceito, ela vem daqui, ó, da Vini Confecções, onde eu comecei lá em 2014, e por muito tempo foi Vini Confecções. Já foi Vini Confecções e Acessórios, como vocês podem ver aqui também, que a gente já estava com essa logo, né, que predomina hoje na Vini Conceito. Mas a nossa primeira logo foi essa aqui, ó. Eu nem lembro o nome desse desenho aqui, que no tempo era hypado, e Hélice Teles que colocou lá o meu design, fez essa logo. E aí depois veio Vini Confecções de Acessórios, depois eu parei de vender acessórios, voltou para Vini Confecções, e só agora em 2024 que a gente veio com a Vini Conceito. Então, a minha vontade de empreender, ela começou lá em 2014, onde eu já ia para as feiras com meu pai, e na sexta-feira a gente sempre ia para um centro de Aracaju, né, com o mercado e tal, e lá eu via as lojas que vendiam atacado, e ali eu já, mesmo criança, né, na pré-adolescência, já tinha essa vontade de vender algo, de empreender, que eu venho de um berço de feirante, ou seja, já sempre lidei com vendas. E aí tinha uma loja que vendia bonés lá. Naquele tempo eram os bonés da Leopard, que quem é daquele tempo vai lembrar dessa marca. Era um boné que ele, naquela época, todo mundo queria ter. E eu comprei, com a ajuda do meu pai, 12 bonés lá no centro de Aracaju. E aí foi onde eu tive a minha primeira frustração com vendas, que foi onde eu vendi os bonés, a maioria no famoso fiado, e praticamente perdi tudo. E aí depois que eu dei essa parada, né, que eu me frustrei com os bonés em 2014, só em 2015 me veio de novo essa vontade, né, de vender algo. E aí eu comprei as minhas primeiras 10 camisas, que aí foi onde eu comecei de vez a vender, mais uma vez quebrei a cara, vendi tudo fiado e desanimei mais uma vez, até minha mãe, com autoproteção, né, para me proteger da frustração, ela disse: meu filho, isso não é para você não, se aquiete com isso, porque ela já tinha visto 2 vezes perder o dinheiro que eu tinha investido tão suado, né, que meu pai me dava, porque eu ajudava ele na feira. E aí eu ouvi isso, parei uns 2 meses ali, mas depois já comecei de novo a pegar e vendia a família, vendia aos amigos lá do povoado mesmo, lá no povoado que eu morava, né, na casa da minha mãe. E aí vendia um, vendia outro, sempre de boca, né, porque naquele tempo, 2015, 2016, não era tão forte as redes sociais igual é hoje. E ali eu vendia no boca a boca. Aí na feira eu ia com meu pai, já tinha alguém ali que me comprava, eu já levava 2, 3 camisas ali para vender, mas sempre muito pouco, tudo muito pequeno. Só que assim, dentro de mim eu já queria cada vez mais, né? Se eu pegava 10 camisas, eu queria pegar 15, 20. Só que eu não tinha o capital para estar investindo nisso. E eu sempre ajudava meu pai em casa, nas feiras. Eu não tinha um foco 100% ali na minha venda. Era mais mesmo para eu ter um extra, para investir o dinheiro que meu pai me dava, que eu ajudava ele na feira. E sempre eu pegava um cabo, vendia. E eu passei 2015, 2016, 17 e 18, 100% online, lá no quarto, na casa de minha mãe, no sítio. E aí eu pegava uma prateleirazinha ali. As minhas primeiras prateleiras, gente, foi porta de guarda-roupa. E um guarda-roupa que minha mãe, ele molhou, inchou, e aí as portas estavam perfeitas. Então eu peguei ali uma tinta branca, pintei e coloquei lá no meu quarto. Aí pedi para forrar o quarto, coloquei um gesso, que casa de sítio geralmente não é forrada, né? E eu forrei o quarto, pedi para minha mãe forrar o quarto. Para mim já foi uma conquista enorme poder forrar o quarto, e pintei, coloquei uma prateleirazinha, e eu colocava as peças dentro do guarda-roupa, do meu guarda-roupa. Ao lado das minhas roupas, pessoal, tinha um cantinho assim que eu colocava ali um boné, uma camisa, sempre muito pouco, era tipo 5 camisas, 3 boné, e eu ia pegando essa mercadoria e reinvestindo, vendendo e reinvestindo. E aí eu também vendia no colégio, né? Estudava lá no César Leite.
já levava ali as coisas na mochila, já vendia um, vendia outro, sempre tinha o fiado, que o fiado persegue o empreendedor para onde quer que ele vá. Vendia ali até as coordenadoras do colégio começou a me comprar, e no tempo também eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu não tinha moto, eu não tinha transporte, e como eu morava no sítio, eu estudava de manhã, aí eu fazia com, tipo assim, o cara me comprava à tarde, eu dizia, amanhã eu entrego. E aí eu trazia para o colégio, ou o cara ia buscar no colégio, ou eu dava um jeito de entregar a pé, de alguma forma. E também teve uma pessoa que me ajudou muito, que é Tainá, que era uma amiga de minha mãe, se tornou uma amiga minha também. Me ajudou muito com a moto dela, ela sempre me emprestava para eu fazer as minhas entregas. Dia de sábado mesmo, eu ajudava meu pai fazia bolo, doce, eu ajudava ele até às 2 horas ali da tarde, depois tomava um banho, colocava a roupa, separava as entregas e vinha aí aqui para a cidade para fazer as entregas, receber os fiados aí no comércio, porque quem vende fiado sabe, se não receber no sábado, na segunda nem adianta mandar mensagem pro cara, nem adianta ligar pro cara. Então no sábado, depois do almoço, eu já começava ali a me preparar, já ficava fazendo as vendas ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, e à tarde eu fazia as entregas. E o que tinha durante a semana, eu sempre dava um jeito de entregar ou no colégio, ou à tarde eu pegava uma Topic lá do sítio mesmo, vinha com a sacola, chegava aqui. Quando dava para fazer a pé, eu fazia a pé. Quando não, eu chamava algum amigo que tinha moto, ou pegava a bicicleta de algum colega também, fazia entrega, eu dava o meu jeito. Em 2019, eu já estava com o meu quartinho lá na casa da minha mãe, com uma bancadinha, com uma cadeirazinha, já era meio que meu escritóriozinho ali, minha loja. E os clientes que começaram a comprar comigo lá do início, já ia lá no sítio, lá na casa de minha mãe, comprar comigo quando precisava, mas assim, tinha uma certa distância, então nem todo mundo ia, só ia realmente aqueles que eram fiéis. Eu lembro de algum, Japão, Danley, Mauro, João Carlos, Ellison, Alinho, eles sempre iam lá no sítio poder comprar comigo lá, né? E até hoje me compram, graças a Deus. E lá no sítio já era minha loja ali. Pra mim eu já tinha uma loja. E só tinha prateleira feita com porta de guarda-roupa. Tinha os nichos dos quartos dos meus irmãos, que até hoje esse nicho tá no meu escritório. Eu pintei, passei um spray preto e até hoje eles estão lá. Esse nicho que veio lá do quarto da casa de minha mãe, desde 2019, que eles estão comigo aí. Até hoje também eu tenho a minha primeira banquinha, né? Que eu fiz também, já veio várias vezes comigo. Então a gente vem de uma história de que vínhamos de um verdadeiro zero e graças a Deus estamos cada dia tentando melhorar mais e entregar o melhor para você. E aí lá em 2020, né, eu recebi a proposta de um amigo. Eu sempre cortava o cabelo lá e ele estava com uma barbearia que tinha um quarto lá no fundo que ele não usava para nada. E ali eu vi uma oportunidade de ter um espaço aqui na cidade, onde ali eu poderia colocar as minhas peças que eu estava em casa e eu poder atender o meu cliente com um melhor conforto, para ele não precisar sair daqui da cidade para ir lá para o povoado Matapoã para poder comprar comigo. E eu também já ia evitar esse vai e volta sempre. E aí eu lembro que eu falei com ele na mesma hora já disse que dava certo. De início ele não me cobrou. Matheus, famoso Tchureia, lá do Top Salão, que me deu essa oportunidade. Michael também, MD Confecções, me ajudou muito, me apoiou muito. E os de sempre que estavam comigo, Danley, Mauro, João Carlos, que estava sempre ali comigo, me motivando, não, vai dar certo, vamos lá. E aí eu decidi colocar, né, lá no quartinho, dentro da barbearia. E aí eu coloquei ali as prateleiras, trouxe umas prateleiras que já estavam na casa de minha mãe. Aí comprei uma prateleira de ferro, que até hoje ela tá comigo também, lá no meu estoque. Coloquei lá e não tinha nada, gente, absolutamente nada. Tinha uma parede que tinha infiltração e eu não tinha dinheiro assim sobrando para estar fazendo reforma, né? Era um quartinho bem deteriorado assim.
Aí, como toda sexta eu ia para Aracaju com meu pai, eu ainda ajudava ele, eu comprei o TNT lá no centro, lá em Aracaju, coloquei um TNT em cima dessa infiltração e ali já deu outra cara, né? Aí passei uma tintazinha nas outras paredes que já não tinha infiltração e aí já se iniciava primeiro espaço físico da Vini Confecções, né? Lá em 2020, a pandemia muito forte, a pandemia naquele tempo também foi onde a gente cresceu muito no online, porque as lojas estavam tudo fechadas e eu já vinha do online desde 2015, onde loja online era coisa de outro mundo, ninguém ligava assim para loja online. Em 2020, com a pandemia, deu aquela explosão, né, nas lojas online, muita loja teve que se reinventar, só que eu já estava nessa, então de certa forma me alavancou muito no ano da pandemia ali, em 2020, e aí eu já comecei a botar mais prateleira, já comecei a pegar mais mercadoria. Teve um cara também que me ajudou muito, que foi Alisson. Quem é daqui de Itabaiana sabe o quanto esse cara ajudou quem começava do zero, como eu comecei, como vários outros começaram. Eu lembro que Alisson me vendia mercadoria para eu pagar ele por semana. Eu pegava 250, pagava na outra semana, depois comecei a pagar 500, peguei 1.000, 2.000, eu cheguei a dever até 17 mil reais a ele e eu ficava maluco assim, mas toda semana eu ia lá, dava 500, dava 300 e esse cara me ajudou muito, foi uma das pessoas que me ajudou lá no início, quando eu não tinha capital para investir. Eu agradeço muito a esse cara também e aí eu trabalhando sempre ali focado, já estava com minha motinha, já tinha conseguido comprar minha moto, sempre trabalhando duro, entregando tudo a Deus, sempre eu colocava Deus na frente de tudo e mesmo com medo, que eu senti muito medo assim no início, né? Imagina aí um garoto novo, estava devendo 7 mil, 8 mil de mercadoria, mas aí o dinheiro na mão do povo, né? Do fiado, do bendito fiado. E aí, mas eu sempre honrava a minha palavra, eu sempre honrava ali meus pagamentos e graças a Deus, Deus veio me abençoando durante todos esses anos e eu vim também trabalhando com muito foco, com muita garra. E aí 2020, 2021 eu fiquei lá dentro da barbearia, não tinha frente, não tinha fachada, não tinha absolutamente nada. A única coisa que eu tinha era um balcão, prateleiras, eu tinha uma arara que eu lembro. E eu não tenho vergonha de dizer, essa arara até hoje ela está comigo. Eu paguei 70 reais nela, a Cleverton, ele é um morador de rua aqui da cidade de Itabaiana. Eu paguei 70 reais na barra de ferro, pedi para o pai de um amigo meu fazer o detalhe nela assim para fazer uma arara. Ele soldou, pintou, Fabinho, pai de Fabrício, ele pintou para mim e até hoje essa arara está comigo. Ela foi para o salão, ela foi para a loja da frente do Murilo e ela está comigo até hoje, lá na Vini Conceito. Então a gente vem de uma história de trajetória mesmo, assim, de luta, de altos e baixos, do verdadeiro zero. A gente vem. E aí 2020, 2021, dentro da barbearia, e aí lá os clientes iam cortar o cabelo com o Matheus, e aí já conhecia a loja, já começava a me comprar, eu pegava o contato. Aí eu coloquei uma bandeira lá na frente, não tinha fachada, eu coloquei uma bandeirinha lá na frente. E aí o pessoal já passava na rua, já via que ali tinha alguém vendendo roupa, não sabia que tinha uma loja, porque se você chegasse na barbearia e não perguntasse, você nem sabia, que era um beco, aí você virava assim, tinha um quarto, um ambiente um pouco insalubre para uma loja, né? Que era lá no fundo da barbearia, lá próximo do quintal, mas ali já para mim já era uma loja, para eu que vim de um quarto, para eu que vim lá do povoado, e para mim eu já tinha como uma loja. Tanto que eu dizia sempre, é uma loja online com um ponto físico, que aí o cara vinha lá no Instagram, queria provar, eu tinha um provador para receber ele, eu tinha um espaçozinho para receber ele, por mais que era dentro de uma barbearia, mas eu já atendia o cliente na minha lojinha. No cantinho assim, eu sempre quis ter um escritório dentro da minha, hoje graças a Deus eu tenho, mas desde lá do quarto da casa de minha mãe eu sempre tinha um cantinho que eu colocava uma mesinha, meus caderninhos de anotação, minha calculadorinha sempre tinha.
ia tudo ali, vendia cabo, vendia carregador, vendia perfume, vendia sandália, vendia tênis, tudo que apareceu oportunidade. Eu vendia até maquininha de cartão lá, vendia cheirinho, tudo que aparecia para ganhar dinheiro, eu tava ali colocando dentro da minha lojinha. E isso foi o ano de 2021. E aí também eu já comecei a ter outros fornecedores, né? Eu já pegava muita coisa aqui, mas também comecei a viajar para Toritama, para Santa Cruz. Um amigo meu me chamou. Tive um pouco de resistência no início, porque era algo já fora da minha realidade também, né? Ir para outro estado, comprar mercadoria e tal, achava muito arriscado, mas aí comecei a ir. E também depois a Islan, meu primo, e a Edilene, a esposa dele, viram uma promoção. Eles já iam para São Paulo sempre, todo ano, e aí eles viram uma promoção e me mandou. Eu lembro que até que eu estava dormindo lá na casa da minha mãe no sítio, e eu acordei de madrugada para ajudar meu pai para ir para o mercado, e eu vi lá a mensagem dela falando da promoção e tal, que perguntou se eu queria ir, comprou. Depois ela acabou comprando a passagem para São Paulo. E aí quando eu fui para São Paulo, eu já saí daqui com o coração na mão, né? Andar de avião pela primeira vez, chegar no Brás, naquele mundo imenso de mercadoria, de fornecedor. Fui com muita sede ao pote também, quebrei a cara com alguns fornecedores. Mas ali eu já estava saindo de um patamar também para ir para outro patamar. E eu já sentia isso dentro de mim, porque Deus colocava muito forte no meu coração que, tipo, coisas grandes estavam por vir ainda. E eu tinha muita fé nisso. Eu sempre rezava, agradecia a Ele, colocava tudo na mão dele. E aí, em 2022, eu recebi a proposta de alugar um ponto na frente do Murilo Braga, um amigo meu chamado Diego. Ele tinha uma loja de comunicação visual, e aí o ponto lá vagou, e ele falou comigo, né, ó, Vinícius, tem um ponto lá, porque todo mundo sabia que eu tinha loja dentro de uma barbearia, não era uma loja na rua, não era uma loja que tinha uma fachada, não era uma loja que tinha uma vitrine, era uma coisa bem virtual. A diferença é que quem sabia que eu tinha um ponto físico ia lá, e eu comecei a atender muito cliente lá na barbearia. Então eu já estava com uma carteira de clientes muito grande, graças a Deus, que foi construída nesses anos, né, anteriores, e forte mesmo lá dentro do salão, que era aquela conexão ali do pessoal que ia cortar o cabelo e já comprava um boné, uma camisa, um tênis, já pegava o contato. E aí eu fui criando minha cartela de clientes, e depois que eu recebi essa proposta na frente do Murilo, eu tive muito receio de ir, só que também recebi muito apoio dos meus amigos. Eu lembro que eu fui lá uma vez com o Mauro e tinha uma parede de gesso que dividia o ponto, né? E eu queria fazer minha loja com aquela parede ali, porque eu dizia assim, eu não tenho mercadoria para encher esse ponto aqui não. Aí Mauro disse, com um mês, ele profetizou isso na minha vida, que ele disse assim, com um mês você vai estar com isso aqui cheio, meu irmão, sem ter lugar para colocar nada. E aí eu peguei, aluguei o ponto, derrubei a parede. Quando derrubei a parede, que eu vi aquele ponto assim amplo, eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar mercadoria aqui dentro agora? Onde é que eu vou arrumar dinheiro para encher essa loja agora? E aí comecei a mexer os pauzinhos, pegar uma reservazinha que eu tinha para mandar fazer fachada, para comprar manequim. Meus manequins eu comprei na OLX usado, os manequins que está comigo também até hoje dentro da minha loja, comprei na OLX usado. Claro que hoje eles já foram reformados, e trouxe as coisas que estavam dentro da barbearia. Era um provador de MDF, tinha um arara, a minha mesinha, que eu já trouxe ela do quarto lá do sítio da casa de minha mãe, um tapete que eu tinha comprado lá em Toritama, que eu colocava a banquinha em cima dele. Então a loja ficou assim. O que dentro do salão era pequeno se tornou grande e mais vago, porque não tinha mercadoria para preencher tudo no início. E aí eu comecei a fazer aquele trabalho ali, comecei. Já comecei a receber novos clientes lá do Murilo Braga, né? Muitos clientes eu ganhei ali também. Começou a crescer ainda mais a minha carteira de clientes. Já estava perto do centro, muita gente passava ali naquela rua que é muito movimentada.
já via o nome Vini Confecções na fachada, então já começou a ficar mais reconhecido ainda, né? Lá na frente do Murilo Braga. E aí eu viajando para Toritama, comprando mercadoria, viajava todo mês, trazia muita novidade, e aí já fui começando a colocar mais prateleiras, já comecei a colocar outra arara, a colocar outro móvelzinho ali. E aí também eu já tive a necessidade de colocar uma funcionária, né, ali para me ajudar oficialmente na loja, porque eu tinha Mauro que estava sempre comigo ali, lá no salão, já estava comigo fazendo entrega final de semana, no sábado, né, que ele trabalhava, e no sábado ele me ajudava lá, fazia entrega. Mas quando eu estava lá na frente do Murilo, eu vi a necessidade de ter alguém ali comigo todo dia. E aí foi aí que eu contratei minha primeira funcionária, que foi Lara Fábio, que trabalhou com a gente lá na frente do Murilo. Ela trabalhava um turno, né, porque estudava, e aí ela ficava pela manhã e à tarde já entrava Paulo. Paulo também já entrou comigo lá na frente do Murilo Braga. Aí ficou um turno Lara e outro turno Paulo, para poder ajudar eu fazendo entrega, resolvendo alguma coisa, eu pregava uma mercadoria e a loja lá aberta, né, com eles no atendimento. E aí no sábado ia os dois, já era eu, Paulo, Lara e Mauro fazendo entrega. E foi assim durante todo o tempo que a gente estava lá na frente do Murilo. E aí depois também Lara sai, chega a Evelyn, que está com a gente também, lá desde o início, né, do Murilo. Aí ficamos lá e ali a gente já passou a sentir a necessidade de um espaço maior. A loja foi crescendo, foi ganhando nome, foi ganhando novos clientes. E aí teve um final de ano que eu lembro que eu botei a mão na cabeça assim, eu disse, meu Deus, me dá uma luz, o que é que eu vou fazer? Porque a loja quente, porque era do lado do sol, tinha cliente que entrava no provador, saía todo suado, eu ficava, aquilo ali me matava. Só quem empreende, que tem uma loja, que começa pequeno, não sabe o que é passar por isso. E eu não tinha condição naquele momento de comprar um ar-condicionado, e eu pedi a Deus, um dia eu compro um ar-condicionado. Um dia eu compro um ar-condicionado. E aí, para colocar um ar-condicionado, eu teria que colocar uma porta de vidro. Aí era que ficava mais longe ainda da minha realidade. Só que a gente foi trabalhando lá, foi com muita garra, como eu sempre falo, colocando sempre Deus na frente. E aí eu comprei logo um ar-condicionado de 24.000 BTUs. Me endividei logo, paguei 5.000 em um ar-condicionado. Aí fiquei maluco, eu nem falava a mãe para não ficar preocupada. Comprei a porta de vidro usada, se eu não me engano eu paguei R$2.000 na porta. E passei 5.000 no cartão lá para colocar o ar-condicionado. Aí a loja já estava indo para outro patamar, já estava ficando um negócio mais diferenciado. A loja já estava toda arrumadinha, já estava com outro móvelzinho que tinha um gaveteiro, já estava organizando. E ali eu já estava sem espaço, tanto que eu tive que fazer balcão maior e a loja estava muito apertada já. Onde tinha buraco eu empurrava um bolo de camisa, onde tinha um buraco eu empurrava uma pilha de bermuda, caixa de tênis. Tinha um vão da escada lá do prédio, eu colocava como estoque, enchia de tênis, casaco. Os meninos sabem o que a gente já fez lá. A gente teve que ficar até sem banheiro, porque eu olhei pro banheiro assim e eu disse, esse banheiro é um provador. E aí eu arranquei vaso, arranquei pia, e os meninos, como vai ficar sem banheiro? Só que do lado tinha um banheiro, né, que era a lanchonete de minha mãe, que também já é outra história da nossa trajetória. E aí a gente usava o banheiro da lanchonete. Quando o cliente, era mais uma frustração, né? O cliente perguntava se tinha banheiro e a gente abria a lanchonete e ele ia lá no banheiro da lanchonete. Então o banheiro da nossa loja se tornou um provador para ser dois, né? Porque um não estava dando conta de forma alguma. Então aquilo ali já estava se tornando pequeno. Então o que um dia foi pequeno, eu achava grande, na verdade, que eu achava grande, que não ia suprir aquilo ali, Deus abençoou e já estava se tornando pequeno. E aí, mesmo ali, eu falei com o dono do ponto, eu falava, João, a gente tem que aumentar, eu preciso crescer a loja. E fiquei ali estudando porque eu ia gastar muito dinheiro, eu não tinha condição de investir ali, que ia ter que derrubar a parede, colocar piso, porque tinha uma garagem no fundo.
E eu pedi a Deus, meu Deus, me dê uma luz. Se eu tenho que sair dali, que eu não queria sair porque para mim eu já tinha recebido uma bênção ali, eu não queria sair. Então eu comecei a reformar para deixar a loja mais bonita, paguei um arquiteto para fazer um projeto da loja maior, crescendo para a garagem, gastei dinheiro à toa. O projeto eu não fiz absolutamente nada com esse projeto, foi mesmo pegar o dinheiro e rasgar. Mas a ansiedade ali, querendo fazer coisas que assim, Deus estava, eu falo sempre que Deus já estava tipo assim, com tudo preparado e eu estava desesperado, entendeu? Querendo fazer do meu jeito. E aí eu comprei uma fachada, gastei dinheiro à toa, quebrei cabeça com mão de obra para colocar essa fachada, dei uma reformada na frente da loja, pintei, coloquei um cimento queimado, a logo. 3 meses depois que eu tinha feito tudo isso, gastei o maior dinheiro, aparece a oportunidade de mudar de ponto. E aí mais uma vez aquele medo de sair de um aluguel X para ir para um aluguel X mais Y mais Z, em um lugar que assim não estava nem nos meus melhores sonhos. Eu falo sempre que Deus fez mais do que eu esperava. E aí eu lembro que eu fui para a igreja e eu estava com aquela indecisão, que o cara me falou assim, ó, o ponto, eu vou dar prioridade a você, mas se você não quiser, tem outro cara já que quer. E aquilo ali eu fiquei angustiado. Eu lembro que eu fui para a igreja no domingo à noite, e quando eu pedi a Deus para me dar uma luz, na segunda de manhã eu tomei a decisão, sabe, o ponto é meu. Liguei para ele, segurei o ponto, e aí eu tava com a loja na frente do Murilo funcionando e comecei a mexer os pauzinhos lá pro outro ponto, né? E lá o ponto tinha uma lojinha já pronta, e pra mim, eu com a minha mentalidade, né, de medo, de insegurança, que é normal a gente sentir, o ponto tava bonitinho, assim, só que ele tinha como crescer mais. Ele tinha 2 paredes de gesso de divisória e à frente tinha uma lojinha já pronta para, se eu quisesse, já ir com a loja feita. E aí eu levei lá meus 2 primos, meu tio também, levei o Johnny, Bruna, levei a Sledland também, tudo ali. Ele falou assim, não, meu filho, olha, empurra a marreta em tudo aí e derruba tudo. Eu disse, não, tio, lá venho de novo com o mesmo pensamento. Eu não tenho mercadoria para suprir isso aqui. A loja ela tá pequena, mas isso aqui é muito grande para mim. É muito grande. Mas aí eu tomei a decisão, acatei o conselho deles, peguei a marreta. Cada martelada que eu dava naquela parede para derrubar, era como se eu estivesse batendo aqui no meu coração. E o medo, aquela ansiedade. Mas eu fui com tudo. E isso já final de 2023, né? Não lembro a data exata. Que eu comecei a mexer lá, né? Gastando muito dinheiro, mas a loja lá funcionando, Paulo, Evan lá a todo vapor, eu também, né? Mas eu fugia de lá para ir para o outro ponto para organizar tudo, porque eu tenho uma coisa comigo: o que eu posso fazer, eu não pago ninguém para fazer, e eu carrego isso comigo até hoje. E eu mesmo derrubei parede, eu mesmo limpei, eu mesmo tirei todo o entulho, e aí começou o projeto real, né? Que é o que a gente está hoje. O nome Vini Conceito ele foi mudado lá na frente do Murilo ainda. E lá no Murilo a gente começou como Vini Confecções, mas a gente já saiu como Vini Conceito de lá. Então quando a gente veio para esse novo ponto, finalzinho de 2023 para 2024, a gente já veio como Vini Conceito. Em um ponto no centro da cidade, uma loja ampla, uma loja com espaço, com 3 provadores, que era o que eu mais sofria, com 2 ar-condicionados, que era o que eu mais sofria, e uma loja que não estava nos meus melhores sonhos. Claro que eu queria crescer, mas eu confesso que não estava nos meus planos essa bênção que Deus ia me proporcionar, mas fruto também de muito trabalho, de muita garra, porque não adianta a gente ficar pedindo a Deus, colocando tudo na mão dele, jogando tudo lá para cima, e não está trabalhando, não está buscando, não está fazendo, não tem caráter, não está cumprindo com seus compromissos, não está honrando o seu nome onde você passa. Tudo isso é bagagem para a gente alcançar as coisas boas da nossa vida, e foi o que eu aprendi com meus pais e carrego isso comigo para a vida mesmo, que não adianta a gente ficar
pedindo a Deus e não executar, ou então querer passar a perna em alguém, querer humilhar alguém, passar por cima de alguém. Se fizer isso, já era, já perdeu ali. Então eu sempre respeitei todos esses princípios, sempre coloquei à frente de qualquer coisa, e estamos aí durante todos esses anos. Quando eu recebi também essa proposta lá de sair da frente do Murilo, né, para ir para esse outro ponto, eu recebi muito apoio. Minha namorada, que hoje é minha esposa, que a todo momento me apoiou, me deu força, que eu lembro até que eu estava vindo da igreja com ela, e eu comentei com ela, e os meninos também me apoiaram muito, Evan e Paulo, porque eles já sabiam da necessidade, assim como eu, que ali já estava pequeno pra gente, então a gente tinha que se desprender daquilo ali. Então tudo isso, minha mãe também, meus amigos, meus primos, todo mundo fez aquela corrente ali de apoio, e isso me ajudou muito a tomar essa decisão. Então eu entrei lá com o gás todo, com muita energia, eu e Paulo quebrando parede, colocando entulho no saco, que estava lá todo momento comigo, embaixo de sol e chuva, para a gente entregar aquela loja pronta para receber vocês. Então a minha história, ela não é só minha, ela tem várias outras pessoas que fazem parte dela, que se conectaram comigo, que Deus foi colocando no meu caminho para me ajudar a chegar onde eu estou hoje, onde a gente está hoje. Não é só sobre Vini Conceito, é sobre todo mundo que está interligado a esse nome, a esse CNPJ. Tem muitos CPFs através desse CNPJ que fazem parte dessa história, dessa trajetória. Então, gente, no mais é isso. Eu tentei resumir o máximo aqui a minha história, né? A história da Vini Conceito. Se fosse para eu falar aqui de tudo, o vídeo ficaria maior do que o que já está, né? Eu tive que enxugar muito a história, mas a gente tem uma bagagem muito longa, de muito trabalho, de muito suor, de muita humilhação também que passamos, até chegar onde a gente chegou hoje. Então, são 5 anos de loja física, que eu conto loja física desde dentro da barbearia, porque ali para mim já era uma loja. Então, são 5 anos de loja física que a gente comemora, mas são 11 anos de trajetória, são 11 anos de muito trabalho, de muita oração, de muita garra, para chegar até onde chegamos hoje e até onde vamos chegar ainda, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu só tenho a agradecer a cada cliente, a cada amigo que faz parte da nossa história, da nossa trajetória, a cada apoio, a cada elogio, a cada indicação que nossos clientes fazem. Vocês realmente fazem parte de tudo isso, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Então só tenho a agradecer a Deus primeiramente, e segundo a vocês clientes que fazem parte da Vini Conceito. Então são 5 anos de loja física, mas são 11 anos de trajetória, desde Vini Confecções até a Vini Conceito. Vambora, porque tem muito mais aí por frente, tá? Acompanha.